Um contrato só de construção, 24 bilhões, e de operação, 80 bilhões. Então, são contratos que trouxeram o estaleiro Kawasaki para o Brasil, estaleiro Jurong, estaleiro novo no Brasil, propiciou a reforma do estaleiro Keppel, dando condições do estaleiro Atlântico Sul se perpetuar. Quer dizer, é um projeto estruturante, com uma geração de emprego enorme, que está sendo ameaçado porque houve um pagamento de propina que chega no máximo a 10 milhões. Essa é uma questão muito delicada, responder essa pergunta. Nunca teve essa conversa, nunca se falou de nomes, assim, Nunca comentou nenhum nome? Não, assim, se falava de nome assim de política geral, não tinha assim, isso aqui é para fulano, para ciclano. E como é que ele recebia essa propina, o João Vacari? Era em espécie, em conta na Suíça? Como é que se dava? É isso que eu disse, eu não sei como é que era. Eu acredito que a maior parte tenha sido da contribuição oficial, mas eu não tenho, essa informação eu não tenho, já falei aqui que eu não tenho. O Renato Duque, o senhor acha que ele vai... o fato dele ter sido liberado pela justiça dificultará a confissão dele na participação dos atos criminosos denunciados por Vossa Senhoria? Isso para mim é muito difícil afirmar. Isso é uma questão da justiça, né, do processo que ele está passando. Para concluir, deputado Mendonça. Concluir, presidente. Não. Esse questionamento foi feito para o senhor em algum momento junto à justiça? Não. E o inverso, em relação a membros integrantes da própria Petrobras que poderiam ter junto ao TCU... Eu vou pegar aqui essa outra cadeira para melhorar, ok? Em relação a funcionários ou integrantes da Petrobras, o senhor tem conhecimento de que teriam buscado alguém no TCU no sentido de evitar investigações a obras e projetos? Não. Teve esse caso do auxílio que foi mencionado aqui, né? Mas não tenho conhecimento sobre isso. Qual era a sua relação com José Dirceu e Sérgio Gabrielli? Como se dava a sua relação com os dois? Olha, com o Sérgio Gabrielli, ele era diretor financeiro, né, no início, depois virou presidente da companhia, uma relação totalmente profissional, sabe? Intensa, né, porque eu estava sempre na reunião da diretoria executiva e a gente tinha muitas obras, então uma relação estritamente profissional, né? Em relação a José Dirceu, eu não conhecia José Dirceu, né? Vim conhecer o José Dirceu por força do cargo, né? Eu lembro uma primeira conhecida no Palácio Planalto, uma reunião de trabalho. Depois eu tive alguns encontros com o José Dirceu, né? Conheço o José Dirceu, mas nunca discuti com o José Dirceu nada sobre propina, mais assim, política, coisas do país, mas nunca tive assim, intimidade e nem nunca discuti esses assuntos com o Zé Dirceu. Esses seus encontros com ele eram encontros propositais, marcados ou encontros ocasionais? Olha, eu posso contar até assim no dedo de uma mão. Teve um casamento, né? Teve um jantar uma vez na casa de um amigo comum que estávamos lá, né? Que mais? Deixa eu ver. É isso. Talvez mais um jantar. Teve um jantar, sim, outro jantar, na casa de outro amigo comum. Resume-se a isso nesse tempo todo. O senhor fala que o senhor não teve nenhuma indicação política para estar na diretoria operacional da Sede Brasil. Mas o senhor chegou a fazer algum acordo logo após assumir a diretoria ou durante esse momento de assumir a diretoria com o Sérgio Gabrielli? Chegou a sentar e fazer algum acordo que tivesse referência à questão dos recursos da Petrobras? Não fiz acordo nenhum. Não houve essa discussão. Nas informações que constam na delação premiada, o senhor poderia nos afirmar acerca de um contato, de uma relação que existia e dos contatos que eram frequentes feitos de João Carlos Ferraz em linha direta com o ex-presidente Lula, que telefonava com frequência e que o recebeu, inclusive, mais de uma vez em seu escritório em São Paulo? Essa sua presença nessa reunião no Instituto se dava
De que forma e quais assuntos, na verdade, eram tratados? É fato que o presidente João Ferraz, inclusive ele comentou, teve uma ou duas reuniões com o ex-presidente Lula, né? Agora, ele não me reportou os assuntos que foram tratados. Eu não participei das reuniões, não participava desse tipo de reunião. Então, eu não sei dizer o que foi tratado. Eu sei que houve, sim, uma ou duas reuniões. O senhor, na delação, o senhor fala da complexidade que era o recolhimento dessas propinas. E aí, ao mesmo tempo, o senhor coloca que, por exemplo, a partir de 2003, 2004, houve a institucionalização, digamos assim, dessas propinas, muito embora já viesse antes. Foi designado alguém especificamente para fazer essa organização dessa propina, considerando essa complexidade? Para concluir, deputado, Vossa Excelência acabou. Tudo bem, presidente. Não. Vou fazer só mais uma pergunta. O que eu digo assim, não é que houve a institucionalização, tá? Quando eu percebi, eu vi que isso aqui é institucionalizado, já tinha, tanto que se fazia o contrato com determinada empresa, sempre tinha um percentual que estava destinado à propina. Né? Havia conhecimento? E não tinha, não conheço um organizador, assim, não, porque tinha lá na área do diretor Paulo Roberto, tinha na área do diretor Renato Duque. Havia o conhecimento por parte do Conselho Administrativo da Petrobras e, ao mesmo tempo, somando a isso, o senhor tem informação se houve, por exemplo, propinas e como se deu essa cobrança, esse pagamento de propinas em relação às refinarias Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará? Eu não tenho essa informação, não tenho esse conhecimento. E sobre o conhecimento do Conselho de Gestão e Administração da Petrobras, tinha conhecimento? Eu não sei responder, eu não sei, eu não tenho essa informação. Muito obrigada. A nova licitação também foi um embate, né? Eu acredito que demorou um ano cada licitação dessa, né? Para tentar chegar a enquadrar os preços. Então, nesses dois, né, blocos de contratação, a gente sentiu uma ação muito forte do cartel. Né? E eles conseguiram, porque o mercado estava aquecido, porque eles são as grandes empresas do Brasil, eles tinham condição de fazer esses grandes pacotes, então eles levaram o preço para o limite superior. Quer dizer, o senhor teve alguma atuação que combinou na definição ali como da Alusa Engenharia para as obras do Comperj? Teve a sua efetiva participação? Pode narrar como se deu esse... Tá, esse é um caso, vamos dizer assim, específico. Isso é um caso que aconteceu, vou relatar aqui, mas não é o caso geral. A Lusa, ela estava participando, foi uma licitação do hidrocraqueamento catalítico, é uma unidade bastante complexa, de uma tecnologia bastante complexa. Então foi colocada a licitação na rua, né? As empresas do cartel novamente, né, vieram com preços altíssimos, só que aconteceu um fato sui generis aí, porque a Lusa, ela não estava conseguindo fechar um parceiro tecnológico, ou por algum motivo, uma dificuldade técnica, ela não conseguiu fechar a proposta, tanto que ela pediu adiamento, assim, alguns adiamentos, e no final também pediu mais um adiamento que a gente acabou não dando. Então, no primeiro pitch, né, na primeira rodada de licitações, a Lusa ficou de fora, ela não conseguiu entregar a proposta, não teve tempo hábil de se articular com o parceiro tecnológico, com os parceiros, ou seja, ela não conseguiu. E veio preço altíssimo, né? Você está aqui do meu lado, está vendo? Em 97, a imprensa noticiava de que havia problemas nas licitações, havia acusações de que diretores tinham contas no exterior, e foi exatamente no período em que coincide com o que você afirma, o Vossa Senhoria afirma, de recebimento de recursos. Vossa Senhoria, em momento nenhum, temeu, né, chegar na condição que se encontra hoje de buscar parar com isso? Aonde Vossa Senhoria encontrou força para verificar que nunca seria pego e que ia conseguir cada vez juntar mais recursos no exterior? O que deu a Vossa Senhoria essa coragem de prosseguir por esse caminho que culminou nessa situação que Vossa Senhoria se encontra? Eu até agradecer essa pergunta, porque na realidade esse é um caminho que não tem volta, né? Quer dizer,
A gente começa a receber recurso no exterior, né? Um recurso aí legal, vai indo, vai crescendo. De um momento para outro, isso vira uma espada na nossa cabeça, né? Porque não tem saída, não tem saída para isso. Né? Esse repatriamento que eu estou fazendo agora está me dando um alívio. As pessoas acham que não é isso, mas é isso, porque hoje em dia, com a transparência que tem, com as colaborações que tem, isso é um caminho sem volta. Então, se no começo, né, eu tive a fraqueza de começar, teve uma fase que, de repente, eu fiquei um pouco feliz, depois essa felicidade foi se tornando em temor, né, e quase apavoramento de ter um volume desse de recursos ilícitos fora do país. E eu me sinto aliviado de ter devolvido, de estar participando do repatriamento, né? Eu estou engajado diretamente, né? Eu estou trabalhando com o Ministério Público, uma parte já foi repatriada, né? Alguns bancos já confirmaram o repatriamento total, e eu espero rapidamente, né, assim, em poucos meses, repatriar tudo, né? Então, é um caminho que eu não recomendo para ninguém, é muito doloroso, né? E, infelizmente, aconteceu e eu estou tendo a oportunidade de tentar reparar. Deputado Altineu com a palavra, em seguida os autores. Quero começar o meu questionamento. 5 minutos cada subrelator. Começar o meu questionamento, fazer perguntas bem objetivas. Porque, na minha avaliação, não houve superfaturamento, porque os contratos foram fechados dentro dos limites regulares, dos limites dos procedimentos da companhia. Pode ter havido preço, assim, preço elevado. Eu queria te perguntar, dentro de um limite. porque você fez um juramento aqui de falar a verdade. E você, no seu termo de colaboração, você disse que as empresas apresentavam um preço muito superior e havia essa negociação. Mas está escrito aqui, no seu termo de delação, que as empresas se adequavam a 20% acima do valor orçado pela Petrobras. E a Petrobras aceitava 20% acima do orçamento. Está escrito aqui. Queria que o senhor confirmasse se é verdade. Não, é verdade. É verdade. Então são 20% acima do valor que a Petrobras estimava. Não, O senhor escreveu isso. Não, eu sei, é fato, mas eu posso explicar? Não, com certeza. A Petrobras é o seguinte, ela tem por costume, né, eu tinha na minha época, né, ou por procedimento, né, fechar contratos entre menos 15% e mais 20%, tá, em relação ao orçamento médio, orçamento determinado pela equipe de orçamentação. O orçamento era 100. A gente podia fechar entre 85 e 120. É só isso que existe o regulamento. O que aconteceu na questão do cartel? O cartel trabalhou fortemente e articuladamente para levar esse limite para o limite superior, mas dentro do procedimento. É isso, só isso. O senhor não me respondeu, não sei se o senhor tem estimado esse número. O senhor tinha o orçamento inicial, tenho certeza que o senhor tem, o senhor trabalhou na Petrobras, funcionário de tantos anos com competência. Então, o senhor tem a estimativa inicial do Comperge e da Abreu e Lima. E com esses superfaturamentos, 20% acima do valor orçado para a Petrobras, para mim é um superfaturamento. Presidente, de alguma forma? Não, assim, normalmente, quando vai se abrir um offshore, ou quando eu abri offshore, o próprio banco, o agente do banco vinha com a... Vamos lá. Olha, o deputado Altineu, deputado Altineu, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, nós acordamos aqui com o depoente que questões de foro pessoal não seriam tratadas e nós não permitiríamos que nenhum parlamentar abordasse esse assunto. Então, eu não quero aqui cometer a descortesia com Vossa Excelência de cortar o seu microfone. Então, esse assunto a presidência não permitirá que seja tratado, porque isso foi um acordo feito previamente e publicizado por este presidente para com a comissão e previamente acordado, inclusive por Vossa Excelência, que concordou com os termos ao qual nós fizemos para que o senhor Pedro Barroso pudesse contribuir. Então, o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Pina, até onde eu sabia, ia para o PP,
e mais recentemente PP-PMDB, no caso do diretor Paulo Roberto Costa, né? E no caso do diretor Renato Duque, atendia o PT. Né? É isso que eu sabia e que eu vivenciava. Ou seja, eram partidos da base aliada e, portanto, atendiam os interesses do governo nessa divisão. A percepção de Vossa Senhoria. Mas também apareceram gente de outros partidos aí nas relações do não tem problema algum. Não tem problema algum. Eu não sei. Do Youssef não, do Youssef não. Do Paulo Roberto. Também não. Foi apenas de um policial que foi preso, chamado Careca, que aliás foi negado. Mas foi negado pelo senhor Youssef. A minha pergunta é outra. Veja, o senhor participou de tantos anos desse esquema. O senhor se sentava à mesa com o senhor João Vacari discutindo valores de propina. João Vacari, relator, era tesoureiro do PT. Assusta Vossa Senhoria a minha pergunta se o esquema atendia aos interesses de governo? Não, o João Vacari, eu realmente sentava com ele e discutia mais recentemente, né? Mas eu não me envolvia nessa parte do que ele ia fazer com o dinheiro, se era para ele, se era para o partido. O rótulo era PT. Perfeito. Satisfeito. Com relação ao depoimento prestado por Vossa Senhoria, sentava para fazer o acordo. E num desses acordos, Vossa Senhoria chegou a discordar e pegou 0,1% para Vossa Senhoria porque achou que ele estava pegando demais. Isso foi no caso da... Isso, mas aconteceu. Aconteceu. Se este seria um ponto que Vossa Senhoria tem conhecimento, que poderia levar ao conhecimento do Planalto de que questões de interesses partidários eram resolvidas dentro da Petrobras? Essa seria uma demonstração de que, pelo menos a demonstração de que, pelo menos a certeza de que na Petrobras se discutia assuntos de interesse da base do governo, tinha conhecimento do Palácio do Planalto? Olha, eu lembro dessa correspondência que a Vossa Excelência se refere, e quando eu li o e-mail, né, saiu na imprensa, eu interpretei de uma forma diferente o e-mail. Eu interpretei o diretor Paulo pedindo uma ajuda, porque o TCU, ele tem uma atuação forte dentro da Petrobras, muito detalhada, muito detalhista, ele vai nos detalhes de quantitativos, tá? E o TCU é bastante rigoroso. Só que muitas vezes é um rigor excessivo, porque aí passa-se anos e a gente fica com um processo lá, 8, 9 anos, até demonstrar que era correto. Né? Na maioria das vezes isso acontece. Então a ação, eu entendi o seguinte, que a ação do TCU estava muito forte, estava assim, meio que dificultando as licitações, a obtenção dos contratos. Eu entendi aqui no diretor Paulo pedindo uma ajuda para tentar agilizar. Existia uma... E a ajuda de fato aconteceu com exatamente, o veto. Eu só interpretei dessa forma. Então, o que eu falei, eu não sei falar sobre o que acontecia, por exemplo, na esfera da gerência executiva de engenharia. Era mesmo, eu não participava. É porque aqui, para nós, ficou muito claro que se Vossa Senhoria dissesse que esse esquema de percentual, de partidos, de clube, cartel, Vossa Senhoria participava aqui em algum momento, o PT quis dizer, Vossa Senhoria já participava desde 97, essa CPI retroagiria, e eu mesmo pediria isso. Mas ficou muito claro para mim, em todos os seus depoimentos, que a sua relação foi pessoal em 97 e foi institucional a partir de 2003. É isso.